Olá, pessoal. Esse vídeo é um vídeo muito complexo, muito interessante, ao mesmo tempo requer conhecimento específico do idioma hebraico, da metodologia, dos métodos de Hillel, dos métodos que foram utilizados por Yehoshua no século I, o Jesus da tradução. E assim eu gostaria de iniciar esse vídeo, né, falando com algumas pessoas. A vocês que dedicam tempo a ofender com palavras, desdém, descaso, agressão verbal ou física, que criam postagens e vídeos políticos violentos, feitos por políticos e religiosos, que proferem palavras desrespeitosas, propagando ativamente mentiras de forma proposital ou por ignorar literalmente, realmente desconhecer, né? A verdade hebraica, o texto hebraico, o que é o manuscrito hebraico, onde você pode ler agora, hoje, lá no museu em Israel, sobre os textos hebraicos. Claro que você vai ter que saber hebraico para isso, obviamente, né? E a palavra de Deus. Então, e aqueles também que obtêm dinheiro ou vantagens indignas com o nefasto e funesto discurso de ódio contra a mulher trans. Então, esse vídeo não traz acusação a ninguém. Traz um questionamento inescapável. Você não vai escapar desse questionamento. O Eterno, que nunca pediu a licença de vocês para criar tudo aquilo que ele decidiu por si mesmo e criou, também não esperou a aprovação de ninguém para dar um nome eterno no coração daquela que chamam de árvore seca e até de abominação. A dignidade da mulher trans não se submete à votação nem a debate. É fato, tão inquestionável quanto a luz que não pede permissão para existir. E o Shem Olam, que eu vou te explicar o que é nessa palavra, que é o nome eterno prometido a uma mulher especial que o mundo descartou, permanece gravado nas escrituras hebraicas, imune à fúria de quem confundiu o rancor com a autoridade divina, e ergue muros onde o Eterno abriu portas. O ódio que pessoas assim cultivam não diminui quem vocês odeiam, apenas expõe, com uma precisão constrangedora, a pequenez de vocês mesmos e o desconhecimento absoluto daquilo que o Eterno falou. Nós vamos começar com a descoberta arqueológica e o nome Eterno. Antes de começarmos, quero apresentar um dado arqueológico que a maioria dos seminários omite, literalmente. O grande rolo de Isaías, conhecido na ciência como 1Q-Isa-A, foi encontrado na caverna 1 de Qumran em 1947 e é datado do século II antes da Era Comum, antes de Cristo, se preferir. Ele contém o texto completo da profecia de Isaías, Yeshayahu em hebraico, incluindo o capítulo 56. E ali está a promessa do Eterno ao Sares. Você vai entender durante esse vídeo o que é o Sares. Deu aos ares a promessa do Eterno, é um nome eterno. Melhor que o de filhos e filhas. Isso não é texto tardio, não é inserção moderna. É um registro documental anterior a Yehoshua, o Jesus da tradução que você adora. E anterior em pelo menos 150 anos. E o Codex Leningradensis, que será explicado também, copiado no ano 1008 da Era Comum, também testemunha essa mesma tradição 1000 anos depois. A promessa aos Sares atravessou milênios sem alteração textual. Uma observação de método. Esses rolos foram escritos em escrita contínua, sem separação entre palavras, sem capítulos e sem versículos. Eu tenho aqui um modelo para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar rapidamente. E... Eu não sei se vai perceber muito aí, mas é este. Esse é o manuscrito. Esse manuscrito estava em jarros assim. Não sei se você consegue visualizar, ó. Jarros assim. Aqui dentro do jarro, devidamente tampado. Assim. E assim foi encontrado na caverna 1 de Qumran. Qumran preservou isso.
Os Sares, então, têm um nome eterno diante do Criador, diante do Deus, do Todo-Poderoso. E a mulher trans, como herdeira hermenêutica legítima, guarde bem essa expressão, dessa promessa também tem. Continue assistindo para entender por quê. Então, nós precisamos começar aqui explicando o propósito e o que Gênesis realmente diz em hebraico, lá no século I e anteriormente também. Então, esse encontro ele tem um objetivo claro: demonstrar, com base na Tanar, na arqueologia, na filologia hebraica e na ciência moderna, que a mulher trans encontra respaldo nas escrituras hebraicas. Observe que eu não estou falando tradução, não. Estou falando do original. Não se trata de uma interpretação progressista. Claro que não. Óbvio que não. São 45 anos de estudo, pós-graduação pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Sei muito bem o que estou dizendo. Não é leitura ideológica. Trata-se de ler o texto no hebraico original, removendo as camadas das traduções grega e latina que distorceram o seu significado. Os sares da Tanar, especialmente os sares Ramá, traduzido erroneamente, claro, como eunuco congênito, era a pessoa que, por sua própria constituição física, não se encaixava no binarismo reprodutivo de sua época. A mulher trans de hoje é de forma análoga, vou repetir, análoga, a pessoa cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo que lhe foi designado ao nascer. Não se trata de um salto hermenêutico arbitrário. Não. Trata-se de reconhecer que o mesmo princípio de acolhimento da diversidade criacional expresso em Gênesis, capítulo 1, através do termo min. Min, esse é o termo em hebraico, está escrito nas escrituras hebraicas. Se aplica à realidade humana contemporânea. E aqui está o princípio que a teologia tradicional grega ignorou. Em Gênesis 1, a palavra min, espécie ou variedade, aparece 10 vezes. A cada criação, o Eterno estabelece que aquela categoria contém variação interna. A diversidade não é um acidente, não é uma queda, é o padrão de criação de Deus, padrão criacional. Zakar e Nekevá, dois termos que descrevem o espectro binário da reprodução, mas não esgota a identidade do próprio ser humano. Não confundir binário de reprodução com identidade humana do ser humano, coisa que as traduções confundiram. Confundiram drasticamente. Então, a diversidade na criação de Deus é a regra, não é a exceção. Mas o que é, afinal, um Sares, Maria Antônia? E o que vamos descobrir sobre Sares? Vamos agora para o próximo bloco. O que é um Sares e o arco da revelação. A palavra Sares aparece mais de 40 vezes na Tanar, na Bíblia hebraica. E a maioria das traduções apaga o que ela realmente significa. A etimologia da palavra Sares vem do acádio, saresi, o que está à cabeça. O oficial de confiança, aquele que ocupa a posição elevada na corte. E aqui está a primeira chave que a maioria das traduções apaga. O Sares é uma palavra de duas portas. De um lado, designa o oficial de alta confiança, o administrador,
o chefe da guarda, o conselheiro do rei. De outro lado, designa o eunuco, foi esse termo utilizado na tradução. A pessoa que não se reproduz pela via biológica padrão, seja por condição congênita, seja por intervenção humana. A mesma palavra, duas realidades. Uma única categoria, humana. Tomemos o primeiro Sares nomeado na Bíblia. Se chama Potifar. Está lá em Gênesis 37, 36. Os Sares de Faraó. Potifar comandava a guarda do faraó, comprava escravos e tinha esposa. A maioria dos comentaristas entende que no caso de Potifar, o termo designa o oficial, não o eunuco castrado. Mas é exatamente aí que o texto se torna poderoso. Porque se a mesma palavra serve para o oficial de confiança e para o eunuco, então a categoria Sares nunca foi exclusivamente biológica. Ela é, desde a origem, uma categoria social e jurídica, uma classe de pessoas reconhecida pelas cortes e pela lei, com direitos, funções e lugar na aliança com Deus. E aqui está o dado que quase ninguém percebe. A própria Torá, em Deuteronômio 23, continha uma exclusão. Ali está escrito que, abre aspas, o que tem os testículos esmagados ou o membro cortado, fecha aspas, não poderia entrar na Assembleia do Eterno, de Deus. Era a leitura literal da época. Quem não se reproduz pelo caminho padrão, fica fora. Mas séculos depois, Isaías 56 faz algo que nenhuma tradução moderna destaca. O profeta inverte Deuteronômio 23. Em hebraico, Al Yomar Hassaris, aspas, não digo Sares, eis que sou árvore seca, fecha aspas, abre aspas, porque assim diz o eterno Deus de Israel, aos Sares que guardam os meus sábados, darei na minha casa um memorial e um nome, Shem Olam, no texto hebraico de Qumran e no moderno. Shem Olam, nome eterno, melhor do que filhos e filhas. Fecha aspas. Entenda que aquele que a Torá ritual excluía, o eterno Deus, pela boca do profeta, traz para dentro, dentro da assembleia dele. Ele não apenas tolera, ele santifica. Se o próprio texto bíblico mostra a revelação evoluindo da exclusão ritual à inclusão profética, então a, entre aspas, teologia binária, que exclui pessoas trans, não é a voz do texto. Isso é uma afirmação acadêmica. É uma fotografia congelada de Deuteronômio 23. Continue assistindo aqui este vídeo para entender o coração, o cerne, o núcleo dessa promessa. Precisamos falar sobre o profeta da inclusão. Isaías é conhecido também como o profeta da inclusão, para quem não sabe. Já em seu tempo, o que estava em questão era o sistema religioso e social, mantendo pessoas fora do templo, fora da vida e da assembleia, e inclusive fora da sociedade. Os Sares era uma delas. A Torá ritual o excluía, mas o Eterno, Deus, pela boca do profeta Isaías, valorizou e honrou. Deu a ele um memorial e um nome eterno, melhor que filhos e filhas, na casa que é a casa de oração para todos os povos. Séculos depois,
na sinagoga de Nazaré, e Yehoshua, o Jesus da tradução, leu Isaías 61, de 1 a 2, e declarou, abre aspas, hoje se cumpriu esta escritura. Fecha aspas. Lucas, capítulo 4, versículo 21. Ele, o Jesus das traduções, é o cumprimento dessa inclusão já prevista. Observe, leprosos, enfermos, publicanos, samaritanos e todos os rejeitados pela sociedade, pelos líderes dessa sociedade, incluindo religiosos, não aceitos pelo sistema. Por isso, os seguidores legítimos ouvem Yehoshua, não o sistema religioso, nem os líderes dessa sociedade, que ontem, no século I, como hoje, no século XXI, excluem minorias, pessoas negras, de outras religiões, estrangeiros e a mulher trans. A quem o sistema exclui no século XXI, o Eterno já incluiu antes do século I. Isso foi confirmado por Yehoshua. Vamos falar sobre essa questão do nome eterno e a hermenêutica hebraica. Isaías 56 é o coração desta revelação. E o método que sustenta esta conclusão é o mesmo método de interpretação da escritura hebraica que Yehoshua utilizou no século I, o Jesus da tradução. O Eterno quebra a exclusão do sistema levítico anterior. O texto diz, abre aspas, não diga aos Sares, eis que sou uma árvore seca, fecha aspas, porque o Eterno responde diretamente a isso e diz, abre aspas, aos Sares que guardam meus sábados, darei na minha casa um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, fecha aspas. A expressão usada é Shem Olam. É a mesma terminologia aplicada ao próprio nome de Deus. É a mesma terminologia aplicada. Os Sares, que não gera descendência biológica, recebe uma imortalidade superior através de seu nome e de sua identidade diante do Criador. O Sares não é apenas tolerado, porque existia um ritual levítico que proibia a existência dele e a participação. Não, ele é santificado no centro do templo. E precisamos ser academicamente honestos. Isaías 56 foi escrito no contexto pós-exílico do século VI, antes da Era Comum, para a inclusão de eunucos e estrangeiros no templo restaurado de Jerusalém, não para a identidade de gênero do século XXI. A conexão entre o Sares antigo e a mulher transmoderna não é exegese direta, é hermenêutica contextual legítima dentro do método das 4 camadas. A hermenêutica hebraica é aqui este argumento que se torna inatacável. Porque a hermenêutica contextual não é uma invenção minha, nem é uma moda ideológica moderna. Ela é a espinha dorsal da jurisprudência judaica há mais de 2000 anos. A tradição judaica codificou regras formais de interpretação chamadas midot. Que são midot? São medidas ou princípios que governam a derivação contextual. Não é minha, não é uma invenção minha, nem uma moda ideológica moderna. Ao contrário, ela é a espinha dorsal da jurisprudência judaica há mais de 2000 anos. A tradição judaica codificou regras formais. E aí nós temos que estudar e entender o método de Hillel, que teve como neto Gamaliel, que segundo no livro de Lucas, de Atos, é Lucas que escreveu, mas o livro de Atos, Paulo, narrado por Lucas, diz que estudou aos pés de Gamaliel, nesse método. A tradição judaica, ela codificou regras formais de interpretação chamadas midot.
que são medidas ou princípios que governam a derivação de sentido a partir do texto sagrado. Hebraico, não estou falando tradução, não. A sétima regra de Hillel, por exemplo, Davar Halamed Meiniano, que significa uma coisa aprendida pelo seu contexto. Essa sétima regra de Hillel estabelece que o sentido de um versículo é determinado pelo contexto que está inserido, e não por uma leitura isolada ou literalista. O próprio Hillel, ele viveu no século I antes da Era Comum, ou seja, este método é anterior ao próprio Yehoshua, o Jesus da tradução. Não é moderno, não é progressista. Ele é antigo, é judaico e é formal. E é dentro desse mesmo método que Yehoshua operou. Fez as suas mashlim, suas parábolas, como provou David Flusser, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, a conclusão de que a mulher trans é análoga aos saris é, portanto, uma conclusão hermenêutica hebraica, analisada dentro do mesmo método que Yehoshua utilizou. E vamos mostrar agora. Se o Eterno criou a natureza, e a natureza produz essa diversidade em todas as espécies, então a existência trans é uma expressão da vontade criativa divina, não um erro de percurso. E Yehoshua sabia disso. Vamos agora analisar o que Yehoshua disse, a tradição judaica, e chegarmos a uma conclusão. Yehoshua, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 12, valida essa tradição que falamos, vem lá de Isaías, inclusive. E a visão judaica nunca tratou diversidade de gênero como um problema teológico, coisa que a teologia grega o fez. Yehoshua reconhece três categorias de sares. Os que nasceram assim, que é o sares ramar congênito. Hoje, as pessoas intersexo. Reconhece também os que foram feitos pelos homens. E a categoria mais profunda, os que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino. E Yehoshua não está falando de castração física voluntária. Ele está falando de pessoas que assumem uma identidade fora do binarismo reprodutivo, por uma vocação espiritual e existencial. E ele, Yehoshua, as coloca dentro do reino, conforme profetizado por Isaías, o profeta da inclusão, dentro do reino, sem qualquer nota de rodapé, sem condenação. E dentro da tradição judaica, a diversidade de gênero nunca foi um problema teológico. Foi sempre uma questão halárquica. Como se aplica a palavra do profeta da Tanar, da Bíblia hebraica, hoje? Isso é tradição halárquica. O Talmud, no tratado Yevamot 79, letra B a 80, letra A, e também em Bicurim, capítulo 4, reconhece nada menos que 7 categorias de sexo e de gênero. Não apenas 2, 7. Além de Zakar e Nekevá, os sábios reconheceram andrógenos, Tumtum, Ailonite e o próprio Sares, em 2 variações, que é o Sares Ramá e o Sares Adam.
A tradição rabínica reconheceu que há pessoas que simplesmente não se encaixam no binarismo. E isso não foi visto como um erro, foi visto como uma realidade da criação de Deus. E aqui a conclusão hermenêutica. E aqui está o ponto que torna esta conclusão uma hermenêutica hebraica legítima. Ninguém está inventando método novo, não. Nós estamos aplicando o mesmo método que Yehoshua utilizou no século I. David Flusser, da Universidade Hebraica de Jerusalém, provou que Yehoshua, que você conhece como Jesus na tradução, operava dentro dessa tradição judaica de interpretação contextual, nunca pretendendo iniciar uma ruptura com a Torá, mas sim aprofundando a sua aplicação. E quando Yehoshua falou dos Sares em Mateus 19:12, os que nasceram assim, os que foram feitos, os que a si mesmos se fizeram, ele estava usando exatamente essa hermenêutica hebraica ancorada nas Midot de Hillel, que já existiam antes dele. Não precisamos recorrer, melhor dizendo, não precisamos recorrer a códigos posteriores. O método que sustenta a nossa conclusão é o mesmo que Yehoshua utilizou para colher os sares. A conclusão de que a mulher trans é análoga, vou repetir, análoga aos sares é, portanto, uma conclusão hermenêutica hebraica, analisada dentro do mesmo método que Yehoshua utilizou. A mulher trans, como os sares antes dela, não é uma aberração, não é um erro, não é uma árvore seca. Ela é uma expressão da diversidade criacional do Eterno, de Deus, e tem direito ao Shem Olam, que a Tanar promete. Isso não é opinião, isso é texto, isso é história, isso é arqueologia, isso é a promessa. É promessa.